Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Bom, se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para que você receba futuras notificações, beleza? Bom, eu quero falar hoje sobre os momentos de sofrimento e perseguição que muitas vezes a gente acaba vivendo na nossa vida. Como que a gente deve se portar e o que que a gente tem que ter em mente diante dessa situação em nós. Há um texto para iniciarmos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, que diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Então a primeira coisa que eu aprendo com Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, é a palavra de Deus dentro de nós. Nós temos que ter essa garantia, essa segurança, nós temos que viver em função da palavra que está arraigada em nós. Isso é se realmente estiver arraigada, porque quando Paulo fala e escreve ao povo de Tessalonicenses, ele reconhece, né, que alguns pontos em relação à palavra, primeiro que eles apreciaram a palavra de Deus, eles receberam, eles apreciaram, né? Eles tomaram como palavra de Deus, não simplesmente como uma palavra de um homem. E eles se apropriaram da palavra, né? Então o que é se apropriar? É você ter essa segurança de que Deus ele não mente, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa de alguma coisa ao qual tenho dito. Por outro lado, a palavra de Deus diz em Jeremias que ele vela sobre a sua palavra em cumpri-la. Por outro lado, em Salmo 103 diz que ele estabeleceu o seu nome e a sua palavra acima de todas as coisas. Então, Deus ele vai cumprir a sua palavra em nós. Agora, isso não nos exime de passarmos por lutas, guerras, dificuldades, sofrimentos, perseguições. Isso são coisas inerentes da vida. Mas só que nós temos a segurança da palavra de que Deus estará conosco durante todo esse tempo. Além disso, eles aplicaram a palavra. Porque o problema muitas vezes é que as pessoas elas vão para a igreja, se emocionam, ouvem uma palavra, dão glória a Deus, choram, fazem milhões de coisas, mas o mais importante muitas vezes eles não fazem, as pessoas não fazem, que é justamente aplicar a palavra, viver a palavra, quebrar o seu eu, matar o seu eu na presença de Deus e deixar que a palavra de Deus flua em nós de tal forma que os nossos hábitos e as nossas ações passam a ser uma aplicação da palavra de Deus em nós. Segunda coisa, o verso 14, 16 diz assim: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também procedestes da parte dos vossos patrícios, padecesse da parte dos vossos patrícios, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida dos seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Então a segunda coisa que eu aprendo com Paulo é o povo de Deus ao redor de nós, né? Nós precisamos compreender que nós não somos uma ilha, nós não vivemos isolados, nós temos que viver em comunhão. E muitas vezes nós passamos por sofrimentos e perseguições e achamos que os nossos problemas são os piores do mundo. E muitas vezes a gente olha em nossa volta e percebe que muitos dos nossos irmãos, é só a gente olhar para a China, para Moçambique, olhar para a Nigéria e perceber que há um sofrimento muito piores do que os que nós estamos vivendo. E vemos irmãos nossos que estão passando por sofrimentos e estão dando glória a Deus. Porque esta é a vontade de Deus. Em tudo dai graças. E nós muitas vezes não queremos e não permitimos e não aceitamos o fato de que eventualmente estejamos passando por um sofrimento ou perseguição, sendo que são coisas inerentes da vida. Por exemplo, uma pessoa idosa, ela ficar doente, é da vida. E nós temos que encarar os fatos como eles realmente são. Além disso, eles imitaram Jesus. Eles começaram a praticar de tal forma que eles se tornaram imitadores de Jesus.
E isso é muito importante para nós. Nós somos, a palavra cristão quer dizer pequenos cristos, ou seja, nós temos que reproduzir em nós aquilo que Jesus faria. E o povo de Tessalonicenses era assim, e agia dessa forma. E Paulo reconhece isso. A terceira coisa, está no verso 17 ao 20, que diz assim: ora nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos, com grande desejo, ir ver-vos pessoalmente. Por isso queremos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em quem exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Aí no verso 20 ele completa: sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Então a terceira coisa que eu aprendo com Paulo é a glória de Deus diante de nós. Paulo, ele via naqueles homens, naquelas mulheres, naquele povo que foi salvo, eles viam a glória de Deus. Nós temos que aprender a enxergar a glória de Deus no nosso irmão. Muitas vezes a gente acha que a glória de Deus só habita em nós, mas nós temos que enxergar as pessoas que são ganhas. E um pastor, e um líder, ele precisa ter essa compreensão. Ele precisa ter cheiro de ovelha. Além de tudo isso, o pastor ele entende, né, que o pastorado, o líder, é como um campo de batalha espiritual. Há uma guerra sendo travada pela vida das pessoas. E nós precisamos compreender isso. A nossa guerra não é contra a carne e o sangue. A nossa guerra não é contra pessoas. A sua guerra não é contra mim, pastor. E eu não guerreio com ninguém. A minha guerra é contra Satanás. E muitas vezes nós estamos guerreando da forma errada, do jeito errado. E Paulo ele começa a perceber isso. Ele reconhece, ele fala: olha, Satanás nos barrou o caminho. Não foram eles que impediram ou se distanciaram, ele ficou impossibilitado, mas ele reconhece a glória de Deus através dele, dizendo: vocês não são a minha glória diante do Senhor? E para nós finalizarmos, ele olhava cada um como um filho na fé. Nós temos que aprender a cuidar um do outro. A igreja muitas vezes ela se perde porque ela deixa de viver e reconhecer, mas enxergar no outro como se o outro fosse um filho. Você não abre mão de um filho, você não abre mão de uma pessoa. E nós abrimos mão muito fácil de pessoas no nosso reino. Além de tudo isso, há muitos filhos rebeldes no povo de Deus. Pessoas que simplesmente são orgulhosas, não querem se submeter a nada e a nem ninguém, e se afastam, porque são independentes. Mas é como eu dizia outro dia num aconselhamento, eu falava para a pessoa: olha, nós somos como diziam os mais antigos evangélicos, nós somos como uma brasa. Se nós tirarmos a brasa do fogo, ela vai se apagar. E esta é uma realidade que nós temos que aprender. Então, que a gente possa compreender a vida e o sofrimento dessa forma, ter a palavra de Deus dentro de nós, o povo de Deus ao redor de nós, porque nós não estamos sozinhos, e a glória de Deus diante de nós. Se a gente começar a perceber todas essas coisas, nós iremos nos fortalecer e compreender que os sofrimentos e as perseguições, elas são passageiras, e logo depois da tempestade virá a bonança. Pense nisso. Deus abençoe você.